de Deus aqui feliz, alegre, porque nós sabemos que não há outro lugar onde nós encontramos a bênção do Senhor, onde é ordenada a bênção da parte do Senhor sobre nossas vidas, é na casa do Senhor. Mas você que está nos ouvindo, acompanhando aí pela internet, receba nesta noite a ordenação da bênção do Senhor sobre o seu lar, porque nós sabemos que alguns, por N motivos, podem não estar aqui, mas creio que nesta noite a bênção do Senhor vai alcançar a tua casa. Nesta noite eu quero te convidar para levantar a sua mão da altura da bênção que você tem pedido ao Senhor, porque tem pessoas que querem levantar a mão daquela alturinha assim, mas a bênção que tem pedido ao Senhor, levante e fala: Senhor, me abençoe nesta noite. É mais forte: Senhor, me abençoe nesta noite. Glórias a Deus, aleluia. E é uma noite de bênção sobre a vida de cada um dos irmãos. Eu quero te convidar, por gentileza, a abrir a palavra do Senhor no livro de Provérbios, capítulo de número 24, e somente um versículo. Capítulo de número 24, somente um versículo. E Deus nesta noite vai estar falando aos nossos corações, como Ele já tem falado desde o início, tem falado através dos louvores, e certamente sairemos aqui com a nossa bênção, sairemos aqui cheios de bênção, porque ninguém que se aproxima de Deus volta vazio. Glórias a Deus. Pois vamos, versículo de número 10, diz assim: se te mostrares frouxo no dia da tua angústia, a tua força será pequena. Novamente: se te mostrares frouxo no dia da tua angústia, a tua força será pequena. Podemos assentar, glorificando ao Senhor e dizendo: Senhor, eu vou estar aqui pronta para ouvir o que o Senhor quer falar comigo. Porque muitas das vezes nós dizemos assim: pastor ou pregador, deixa Deus te usar, fale tudo que o Senhor colocar no seu coração. E muitas das vezes o ministrante fala e nós não estamos preparados para ouvir. É um momento um pouco diferente, este momento, porque muitas das vezes, até esse exato momento, a pessoa não tem nada para fazer na igreja. Quando chega exatamente no momento da palavra, ai, eu tenho que ir ali, ai, eu tenho que fazer isso aqui, aí dá uma coceira no ouvido de cá, aí dá uma coceira no ouvido de lá, aí levanta para cá, aí levanta para lá, e sem nós nos apercebermos, estamos deixando de ouvir aquilo que viemos para ouvir, que é Deus falar conosco. E nessa noite o tema é: estejais firmes. Estejais firmes, ou melhor, estejamos firmes, porque o escritor de Provérbios, ele se preocupou com várias situações na vida do povo de Deus naquela época, e não é diferente do que acontece na nossa vida nessa geração atual. E uma coisa que ele se preocupou é nos alertar contra o desânimo, contra a vontade de guerrear, contra a vontade de caminhar como outrora nós caminhávamos, contra a vontade de orar como outrora nós orávamos. Como muitas das vezes nós precisamos de estar atentos, porque tudo o que nos acontece na nossa vida, seja bom ou ruim, vem através de sinais. Quando você está prestes a gripar, você começa a sentir um calafrio. Você fala assim: ó,
eu acho que eu vou gripar, porque está vindo um sinal de, o corpo emite, ele te dá um sinal de que vai gripar. Quando você sente aquela dorzinha, durante muitos anos eu tive sinusite, então quando eu sentia aquela fisgadinha aqui, e a vista meio que ficava enxergando metade de uma coisa, eu falei, meu Deus do céu, hoje vai ser o dia que eu vou para casa desmaiado. Eu tinha na faixa da idade do meu filho, e quantas das vezes eu saí da minha escola e chegava em casa já desmaiado de tanta dor de cabeça. E na nossa vida tudo também, na nossa vida secular, na nossa vida espiritual, tudo é precedido de sinais. E quando nós falamos aqui sobre se te mostrares frouxo no dia da angústia, nós vamos entender que a palavra frouxo, ela vem do hebraico chamado rafat, e rafat significa relaxar, significa desistir, significa ficar desencorajado. Alguém que está ficando desanimado, desencorajado, e alguém que está se tornando frágil. E muitas das vezes esses sinais, você que outrora era forte, agora está se tornando frágil, mas você não está prestando atenção. A palavra diz que um dos livros bíblicos, e se eu não me engano, deixa eu dar uma olhada para nós não errarmos, mas olhando rápido aqui, eu vou me lembrar aqui, porque é Oséias, se eu não me engano, Oséias capítulo de número 4 e versículo, capítulo de número 4, Oséias, estava bem aqui, Oséias capítulo de número 4 e versículo, aliás, capítulo de número 7 e versículo de número 8 diz que Efraim é um povo que se mistura com outros povos, e que os estrangeiros haviam invadido a nação de Efraim, e ele não percebeu. Ele não percebeu por quê? Porque ele já não estava mais forte na presença do Senhor. Mas vamos entender uma coisa, que ser frouxo não é o mesmo que ser forte. A situação de Efraim era diferente. Efraim deixou o inimigo entrar dentro da sua nação, porque ele já não estava mais forte na presença do Senhor. Mas paralelo a essa história, estamos tratando de algo frouxo, porque frouxo é o contrário de firme. Frouxo é o contrário de firme. Frouxo não é o contrário de forte. O contrário de forte é fraco. Alguém que não está forte está fraco. Alguém que não está frouxo está o quê? Firme. E Deus chama um povo que esteja firme na sua presença. Nós precisamos de ter uma fé que seja uma fé firme e constante. Porque todas as vezes que alguém quiser ser forte na presença do Senhor, ele vai te mostrar que o seu mais forte é o mais fraco para ele. Existiu somente um homem que se aproximou de Deus e quis mostrar que era forte. A Bíblia nos fala de um homem chamado Jacó. Jacó, a Bíblia diz que ele lutou a noite inteira para mostrar para Deus que ele era forte. E Deus vai tocar no osso mais forte do corpo humano, que é o fêmur, mostrando para Jacó que o seu mais forte é o mais fraco para mim. Eu não quero alguém que venha mostrar que é forte, porque forte é o nosso Deus. Deus quer que você se mostre firme e constante na presença do Senhor. Não um avião que vai e depois vai devagar, que sobe, depois desce, que vai para lá, vai para cá. Não, que seja firme e constante.
por isso que Jesus vai abordar um assunto interessante. Nos 3 evangelhos sinóticos, não vai abordar em Lucas, mas ele aborda em Mateus, ele vai abordar em Marcos, ele vai abordar em Lucas, a respeito da mostarda, do grão de mostarda. E muitas das vezes nós não conseguimos entender o que Jesus está dizendo ali. E é necessário nós entendermos que quando ele diz, olha, a fé de vocês precisa de ser como de um grão de mostarda. Aí alguém diz, mas então se a minha fé for pequenininha, eu só preciso de ter uma fé pequenininha. Não, Deus nunca vai trabalhar no campo de quantidade, mas no campo da qualidade. Deus nunca vai trabalhar com quantidade. Eu preciso de 100, eu preciso de 200. Não, a Bíblia diz que uma andorinha, ela realmente faz verão. Daniel, dentro de uma cova de leões, sozinho, ele venceu pela fé a fúria dos leões. Alguém que muitas das vezes usa a expressão, nós temos que matar um leão por dia. Não mate o leão, vença o leão pela fé. Porque aquele que se levanta contra você como leão, amanhã ele vai testemunhar, não mexe com ela. Porque o dia que eu fui tentar contra a vida dela, o dia que eu abri a minha bocarra para levantar contra a vida dela, eu senti a mão de Deus contra mim. Não mexe com ela, essa é crente. Ela conseguiu me ganhar pela fé, ela conseguiu me vencer pela fé. Então faça como Daniel. Porque se o rei chegasse lá e olhasse dentro da cova e visse os leões mortos, ia dizer assim, aí Daniel, aí fica fácil, né? Você mandou o teu Deus matar os leões, aí ficou fácil. Mas a Bíblia diz que Daniel orou e o anjo do Senhor fechou as bocas dos leões. E então é isso, é uma fé firme, é uma fé constante, é uma fé que se fortaleceu no Senhor e se caracterizou como pessoa firme na presença do Senhor. Mas Jesus vai nos falando sobre a mostarda. Quando ele fala da mostarda, ele não quer que você tenha uma fé pequenininha, do tamanho da mostarda, mas da qualidade da semente de mostarda. É uma semente que é firme. Se você pegar a mostarda e plantar ela aqui no norte, onde nós encontramos muita água, ela vai crescer. E dentro de um ano, ela chega numa altura de 2,70 metros. Se você pegar a mesma semente e plantar lá no sul, onde eu fiquei 3 anos, frio, ela vai crescer, ela vai crescer. E dentro de um ano, 2,70 metros de altura. Se você pegar ela e colocar lá no semiárido, ela vai estar firme, porque também lá ela vai crescer. Se você pegar essa semente e colocar lá no centro-oeste, onde é que tem bastante água, ela não vai se incomodar. A quantidade de água não vai atrapalhar ela estar firme, não vai atrapalhar ela caminhar, ela não vai ficar frouxa. Muitas das vezes nós estamos com medo da situação externa. O externo não pode definir a firmeza de fé que nós temos. O externo, o exterior, se dissesse, não, mas aquela lá vai padecer, é porque alguém disse que não vai dar certo, pastor. Eu vim aqui para o senhor orar por mim, porque fulana de tal disse que não vai dar certo, ciclano de tal disse que não vai dar certo. A situação externa não pode dominar o que está dentro de mim. Por isso que ele vem dizendo, se no dia da angústia, se no dia da peleja, se no dia da dificuldade, se no dia do levante, se no dia que alguém morreu, como Isbosete, a Bíblia diz que ele era um grande guerreiro, ele estava firme com a espada, pelejando na guerra. Isbosete, filho de Saul, pelejando, mas ele ficou sabendo que Abner, o seu general, havia morrido. E quando Abner morre, a Bíblia vai nos relatar que ele afrouxou a mão da espada, e afrouxando a mão da espada, ele desanimou para a peleja. Quantos de nós, por conta da pandemia, afrouxamos a nossa fé no Senhor? Quantos de nós não estamos mais embainhando a espada como outrora? Quantos de nós a angústia bate na nossa porta e nós não temos mais controle? Nós dizemos, mas o Senhor sabe que você tem capacidade, mas você diz, Senhor, mas eu não sou mais aquela, mas eu não sou mais aquele. E Deus diz, eu estou com saudade daquela, eu estou com saudade daquele.
de quando o vento batia a tua porta, tu dizia assim: é só um vento. De quando a tempestade chegava na tua porta, tu dizia: isso aí é só uma brisa, porque eu estou acostumado com coisa mais forte. Agora parece que em qualquer sopro nós não temos uma constância. Parece que jogamos para o outro lado. Não, Senhor, para mim não dá. Parece que estamos como Jeremias, que é chamado para ser homem de Deus, instrumento usado na mão de Deus. Não, Senhor, eu sou apenas uma criança. O termo criança do hebraico significa: Senhor, eu não tenho capacidade, Senhor, eu não sou habilitado. E quando você diz para Deus que você não é habilitado, você está dizendo: Senhor, escolhe outra pessoa. O Senhor escolheu a pessoa errada. O Senhor está escolhendo, a pessoa está investindo a cruz, investiu na pessoa errada. Já pensou você falar isso para Deus? Eu não tenho capacidade, Deus. Deus vai dizer: se eu te escolhi, é porque eu te conheço. Se eu te escolhi, porque eu sei de tudo da sua vida. Alguém pode saber muito de você. Aí sabe de fulano de tal? Sei muito da vida dele. Sabe da fulana de tal? Eu sei muito da vida dela. Vem cá que eu vou te contar. Sabe quando alguém é chamado pela Polícia Federal, vai dar testemunho de alguma situação porque sabe de muito. Mas quando alguém chega e diz: olha, melhor eu só chamar aquele lá, porque esse aqui pode saber de muito, mas aquele lá sabe de tudo. É diferente alguém que sabe de muito e alguém que sabe de tudo. Alguém pode saber muito da sua vida, mas não sabe de tudo que Deus sabe e aonde Deus vai te levar, independente das circunstâncias que lhe acontecem. Muitas das vezes nós estamos firmados na nossa fé, porque alguém sabe muito de mim. Alguém sabe muito de mim, como sabe de mim, vão me julgar. Como aquela situação onde Jesus esteve na casa de Simão, e a Bíblia diz que uma mulher entrou por detrás de Jesus, e Simão sabia muito da vida dela. Ele vai dizer: olha, se esse homem fosse homem de Deus, ele ia saber que essa mulher é uma prostituta. Ele ia saber quem que é essa mulher, porque eu sei muito dessa mulher. E Jesus vai dizer: olha, meu querido, eu entrei na tua casa e você não me deu nem um copo d'água. Mas esta mulher, que você julga saber da vida dela, você pode saber tudo, pouco, muito, mas eu sei tudo. Eu sei que ela já pecou, mas eu sei que está no coração dela agora. Eu conheço essas lágrimas dela, eu conheço a dificuldade dela, eu conheço o arrependimento dela. E muitas das vezes nós não mudamos o disco pelo que as pessoas dizem de nós, porque a gente se preocupa com o que vão dizer, se preocupa com o que vão falar. É um ministério que não alavanca, é uma vitória que nunca chega, porque a gente fica preocupado. E uma fé que era forte, ela começa a ficar o quê? Fraca. E de fraca ela se torna o quê? Frouxa. Alguém que estava firme no Senhor, pode falar, pode bater, porque eu sou igual, como é que chama? A gemada, né? É a gemada? É a clara do ovo. Pode bater que eu sou igual a clara do ovo. Quanto mais falar, mais Deus me abençoa. Quanto mais bater, mais Deus não me importa. Quanto mais dizer que não vai acontecer, Deus vai assim: ela é minha. Ela é minha e o meu dedo está apontado para ela. Agora só não podemos fazer como Jeremias. Deus escolhe outro, que eu estou cansado de apanhar. Mas eu morri foi por ti. O meu sacrifício foi para que você tenha vitória, foi para que você fortaleça a sua fé no Senhor. E nós precisamos de compreender isso, irmãos, porque é isso que vai nos dar grandes vitórias. As adversidades, elas se apresentam na nossa geração para testar a nossa fé. Do que você é feito? Qual o Deus que tu serve? De onde você veio? Que quando o Moshia vai se apresentar para Faraó, ele chega diante de Deus e fala: ei, quando o Faraó me chamar e falar: Moisés, quem? Você está vindo aqui em nome de quem?
Moisés disse: o que eu vou apresentar para ele? Não foi a sarça que foi o maior milagre no ministério de Moisés. Não foi a travessia do Mar Vermelho que fez com que Moisés se tornasse conhecido dentre todas as religiões. Mas quando Deus se apresenta diante dele, está aqui minha carteirinha. Quando você estiver diante da adversidade, fala: o Deus me enviou a vós, me enviou aqui. O Deus que cuida de mim mandou eu vir aqui, eu vou receber a bênção. Foi essa identidade, essa credencial que ele apresenta para Faraó. E essa credencial nós precisamos de ter do Senhor. Essa identidade nós precisamos de ter do Senhor. É nossa. Nada do exterior pode tirar o que está aqui dentro. Aleluia. As coisas externas podem perecer, mas a minha fé tem que estar convicta. As situações externas podem e realmente acontecem. Hoje é, amanhã não é. Hoje eu estou em cima, amanhã eu estou embaixo. Hoje eu estou sorrindo, amanhã eu vou estar chorando. Hoje eu estou aqui feliz e amanhã os irmãos não têm ideia do que vai me acontecer amanhã. Mas se me acontecer, eu tenho que estar firme no Senhor. Se eu estiver alegre, Deus é Deus. Se eu estiver triste, Ele continua sendo Deus. E se a aflição vier ao meu coração, a tristeza querer me arrancar, parece que está arrancando o coração com as mãos, Ele continua sendo Deus. E essa certeza me faz com que a minha fé esteja firme no Senhor, não esteja pautada em visões ou pensamentos contrários àquilo que Deus me ensinou na sua palavra. A tendência muitas das vezes, irmãos, de quem erra com o Senhor é afrouxar. Muitas das vezes, quando a pessoa está muito firme no Senhor, a primeira adversidade, a primeira situação, quando ela erra, o quê? Eu não vou não, eu não vou mais, eu não vou guerrear mais, eu não vou investir mais, porque eu não sou digna. Porque antes eu fazia, antes eu estava, antes eu colocava, antes eu levantava. Mas não é você, não é pelo que você faz, não é pelo que você é, não é pelo que você tem, ou você conquistou na presença do Senhor, mas pelo que Ele já pagou na cruz do Calvário. Tem pessoas que durante a vida inteira, irmãos, escuta o que eu vou dizer. Tem pessoas que durante a vida inteira são fiéis ao Senhor, fiéis ao Senhor, nunca vão ter além do que o próprio sapato que calça. Tem pessoas que são fiéis ao Senhor, durante a vida inteira não vão ter uma bicicleta. Tem pessoas que durante a vida inteira vão ter empresas, vão ter isso, vão ter aquilo, mas nada disso pode medir a presença de Deus na tua vida. Tem pessoas que vão viver bem a vida toda, e na hora da morte vão ter uma morte trágica, mas a morte não pode separar o teu amor com Deus. E nem você viu tu viu o que aconteceu com aquele irmão, tu viu o que aconteceu com aquele irmão, eu botava a mão no fogo por ele, eu botava por ela, mas você viu o que aconteceu com ele e com ela? Mas isso não pode medir a afinidade que nós temos com o Senhor, porque estamos aqui de passagem. Ainda chegará o dia que realmente iremos comemorar o nosso 7 de setembro, a nossa liberdade. Não se comemorou ontem, 7 de setembro, a independência do Brasil. E quando é que nós iremos comemorar a nossa independência? Quando o Senhor nos chamar ao céu. Será a data de cada um de nós, como foi a data do dia que Deus te chamou para você sentar nesses bancos, como foi o dia que Deus te chamou para você adorá-lo, como foi o dia que Deus te chamou para você ministrar bênção sobre a sua casa. E uma coisa que me chama muito quando se fala em ministrar bênção, a Bíblia diz que Sansão, quando nasceu, seu pai Manoá não sabia o que queria dar para o filho. A Bíblia diz que ele chama o anjo: ei, você que veio dar notícia aqui na minha casa, faça um vem cá. Quem você quer, Manoá?
me ensina o que eu vou dar para o meu filho. Porque para quando ele crescer, ele tem uma fé firme e constante no Senhor. Não venha eu me arrepender de dizer: ah, mas eu pude ter ensinado e não ensinei, eu pude ter dado e não dei. Mas Manoá se preocupou para que a sua família, ele e toda a sua geração, fosse ensinada no Senhor. Sabemos bem de coisas adversas que aconteceram na vida de Sansão, mas aconteceu por quê? Porque a sua fé se tornou frouxa. São histórias que nós aprendemos da parte do Senhor, aprendemos com homens de Deus que nos ensinam, para que a nossa fé esteja firme no Senhor. E que esse versículo nos sirva de alerta: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Mas temos uma força em Cristo Jesus nesta noite, que morreu na cruz do Calvário. Para você que nos assiste nesta noite, para você que está aqui no templo nesta noite, todo problema, toda adversidade que nos acontece, ela deve ser depositada aos pés da cruz de Cristo. Quando alguém se levantar contra você, não olhe para o lado de cá e nem para o lado de lá. Olhe para a cruz de Cristo, porque é lá que advém a nossa salvação. É lá que vem a resposta de boca de Deus sobre nós. É lá que nós temos Ele como nosso verdadeiro advogado. Os irmãos lembram da história, para nós terminarmos, do advogado? O rapaz, ele fez algo de errado na vida dele, e não tinha um advogado que fosse interceder por ele. Ele chegou diante do juiz e a situação dele era muito grave, e de repente aparece um advogado, e esse advogado consegue livrá-lo da cadeia, consegue isentar a sua culpa. E passou-se muitos anos, aquele homem disse para o advogado: a partir de hoje eu vou andar correto, porque eu vi o teu esforço para me livrar das cadeias. Mas passados muitos anos, aquele homem afrouxou a sua fé, afrouxou a sua caminhada. A angústia, a adversidade bateu à porta dele, e ele não resolveu pela vontade de Deus, mas resolveu pelo próprio braço, pela própria boca, pela própria vontade do homem. E quando de repente aquele homem foi levado diante do juiz novamente, e aquele homem ficou desesperado procurando aquele advogado. Onde ele está, aquele advogado? Aquele advogado que alguns anos atrás advogou a minha causa, que era bem pior do que essa, e essa é meio branda, mas cadê ele? Porque eu tenho certeza que ele vai me livrar dessa situação. E de repente, para surpresa dele, o juiz entra na sala, e o advogado ainda não tinha chego. O advogado que ele queria não tinha chegado. E de repente ele olha para frente e ele vê o juiz, e ele se alegra, porque aquele juiz que estava vindo era o antigo advogado que tinha pelejado por ele naquele dia. E ele disse assim: opa, esse juiz me conhece, porque foi ele que advogou para mim lá atrás. E de repente entrou um outro advogado e disse: não, pode ser qualquer advogado, porque eu confio nesse juiz, porque se lá atrás ele como advogado, ele me socorreu, hoje como juiz ele vai entender a minha dificuldade, ele vai entender a frouxidão da minha fé, ele vai entender os meus erros, ele vai entender as minhas debilidades, ele vai entender que eu errei, mas eu sei que ele vai me absolver. Aquele juiz chega diante dele e fala: meu jovem, outrora eu estive na sua vida como seu advogado, mas hoje infelizmente eu não posso ser o seu advogado. Hoje eu sou o juiz, e será assim enquanto Jesus não nos chamar para a glória. Ele é o nosso advogado, ele que nos ajuda a firmar as nossas estacas, ele que nos ajuda a esticar as nossas tendas, ele que nos ajuda a firmar a nossa fé. Mas se frouxo ficarmos e resolvermos situações terrenas com nossas mãos e nos embaraçarmos naquele grande dia, esse que é o nosso advogado,
Ele será o juiz. Então eu te convido nesta noite, você que está nos ouvindo, que ainda não entregou a sua vida para Jesus, que tem sido assistido por Jesus, que tem sido cuidado por Jesus, tome uma posição, fortaleça a sua fé, firma a sua fé, creia que quando nós estamos no Senhor, somos guardados pelo Senhor, mas quando nós nos escondemos do Senhor, nós ficamos desprotegidos. Já viu uma criança, quando está no supermercado? Isso aconteceu com o Daniel muitas das vezes, era bem novinho, dentro do supermercado, Daniel sumia, que a gente não achava ele. Dali a pouco estava brincando de esconde-esconde da gente. Quem ficou desprotegido? Ele. E a Bíblia diz em Jeremias capítulo de número 23, versículo de número 23: esconder-se alguém em esconderijo de modo que eu não veja, diz o Senhor. Então, por mais que a dificuldade vier, não se esconda do Senhor. Chega diante dele e fala: Senhor, firma a minha fé, porque é de ti que eu dependo. Que Deus nos abençoe de maneira especial, em nome de Jesus. Aleluia. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Pai do Senhor Jesus, irmãs e irmãos, Paulo diz: sede firme e constante, né? Sempre abundante na obra do Senhor. Sei que nossa oração será, ainda encerrando, dizendo: Senhor, me ajude a ser firme, me ajude a ser constante, né? Glória a Deus. Bem rápido, irmãos, eu quero só lembrar algumas coisas antes de nós estarmos orando. Quero lembrar do nosso culto da oração, sexta-feira, nosso momento da oração e da doutrina. E após o nosso culto, às 21 horas, nós vamos lá para o Castanheira, Templo da Canaã, aqui na passagem Canaã, essa rua do lado do Banco do Brasil. Alguém que não conhece, estaremos lá em um período de oração com os jovens e adolescentes desta igreja. Eu gostaria de informar a igreja, primeiro, da missão, do trabalho, tá? Segundo, também convidar principalmente líderes e pais responsáveis pelos nossos jovens, pelos adolescentes,